Para cadastrar novos usuários, basta ir ali no nome de usuário logado. Ele vai abrir um novo menuzinho para você. Depois você clica em Meus Usuários. Aqui você vai acessar a listagem dos seus usuários cadastrados. Clique em Novo Usuário e adicione as informações obrigatórias: nome, e-mail, senha. Confirme a senha. Então você pode pedir para o próprio usuário criar a senha dele. O telefone deste usuário. Pode anexar um funcionário a este usuário, porque a pessoa que vai ter acesso ao sistema, ela também pode ter algum tipo de atividade dentro da empresa. Pode ser um mecânico, pode ser um vendedor. Então você consegue cadastrar o funcionário e vincular o funcionário ao usuário. E você também consegue criar perfis de acesso. Você pode falar que este usuário ele é, por exemplo, um vendedor. Ao adicionar o perfil deste usuário, ele vai seguir o perfil que você criou aqui em Meus Perfis de Acesso. O e-mail é muito importante, adicionar o e-mail válido que este usuário tem acesso a este e-mail, porque se ele esquecer a senha, o sistema enviará um link para redefinir a senha neste e-mail que está aqui no cadastro. Depois que você finalizou e adicionou todas as informações, clique em salvar. Digamos que você acabou de cadastrar um usuário novo, um funcionário que você contratou recentemente, e você não quer que ele veja, por exemplo, o receber hoje, o recebimento em atraso, o pagar hoje, pagar em atraso, o ticket médio, pois são informações que seriam de responsabilidade de proprietários, né, gerentes, sócios e financeiro. Então, como você faz? Você precisa criar o perfil de acesso desse usuário e bloquear algumas funções para ele não ter acesso. Indo lá no nome de usuário, né, você vem aqui em Meus Perfis de Acesso, aí você consegue visualizar todos os perfis que já foram criados e você clica em Novo Perfil para criar, por exemplo, o perfil de ajudante. Estou contratando o ajudante agora e o ajudante não pode ver muita coisa. Ele vai usar o sistema, mas ele não pode ver muita coisa. Ele pode abrir ordem de serviço. Então, aquela home, aquela tela principal, o nome dela é Dashboard. Na Dashboard você tem ali os informativos urgentes, principais ou de alerta que você já precisa abrir o sistema e visualizar, como contas a pagar e a receber hoje. Então você consegue inativar aquelas informações. Quando o funcionário acessar o sistema, para ele a dashboard vai ficar com todos os campos preenchidos, porém os valores vão ficar ocultos. Ele vai preencher algumas bolinhas no lugar do valor. Então você pode colocar aqui na dashboard o que você quer que apareça ou o que você não quer que apareça. Depois você vai colocando menu por menu e falando o que esse funcionário pode acessar. Então, no menuzinho de vendas, ele pode fazer movimentação de caixa-banco? Não. Então, eu inativo o caixa para ele. Ele tem acesso a dar desconto acima do limite permitido? Não. Então, eu bloqueio. Quando ele for digitar o desconto e clicar em salvar o item, o sistema vai abrir uma telinha, uma janelinha para ele, para quem puder dar o desconto, digitar o usuário e a senha. Então ele chama o gerente, o responsável pelas vendas, e aí essa pessoa que tem acesso, tem essa permissão, digita o usuário e senha, permitindo passar do limite de desconto. Depois cadastros, o que esse funcionário pode cadastrar. Ele pode cadastrar os produtos? Pode, então eu vou permitir que ele cadastre a família. Mas o fiscal? Não. O financeiro? Não. E assim por diante. Então você deixa ativo o que o funcionário ajudante poderá fazer, poderá mexer no sistema, e você inativa o que ele não poderá mexer. Aí você vai lá, cadastra esse usuário ajudante e coloca o perfil de acesso dele como ajudante. Quando ele acessar o sistema, o próprio sistema já vai visualizar o que está bloqueado para ele e não vai deixar esse ajudante mexer nas funções bloqueadas. Para saber qual é a versão do seu sistema, qual o plano contratado e quantos usuários você pode utilizar de forma simultânea, vá até o nome de usuário e clique em Meu Plano.
Aqui estão as informações de qual é a versão do sistema contratada, quantos usuários podem utilizar o sistema de forma simultânea, a data de vencimento da licença e o valor da sua assinatura. Minha área financeira. Vá até o nome de usuário, depois em Minha área financeira para visualizar as pendências, qual o plano adquirido e quando expira sua licença. Cadastro de funcionários de cargo. Vamos ver primeiro o cadastro de cargos. Os cargos servem para categorizar os funcionários e também a atividade de cada funcionário da empresa. Por exemplo, se eu criar o vendedor, um cargo para vendedores, coloco lá a descrição vendedor, coloco a comissão de produto e serviço, se for um atendente que recebe comissão para produto e para serviço, e coloco se esse vendedor executa serviço sim ou não, e se vende produto sim ou não. Depois eu clico em salvar. Voltando lá, crio um cadastro para mecânico. Então eu vou ter também um cargo de mecânicos. Mais uma vez, novo cargo, coloco mecânico, comissão de produto e de serviço para mecânicos, se os mecânicos receberem comissão de produto e serviço. Mecânico executa serviço? Então, sim, executa serviço. Vende produto? Não. Porém, eu posso ter um mecânico que também é atendente, não tem problema. Só que aqui eu determino quem vai aparecer na tela da venda. Se eu colocar que o mecânico vende produto, todos os funcionários que eu cadastrar a partir de agora e colocar no cargo do mecânico, e aqui estiver vende produto sim, esse mecânico vai aparecer aqui na tela da venda. Quando você for executar a venda, ele aparece aqui como vendedor. Então o cargo ele é muito importante porque ele vai categorizar o funcionário, mas esse funcionário também vai aparecer de uma certa forma na venda, no uso do sistema no dia a dia. Então, criou o mecânico e o vendedor, tem o campo de comissão, produto e serviço, porém, esse campo de produto e serviço só vai ser considerado pelo sistema se lá na configuração do sistema você colocar para ele calcular a comissão de produto e de serviço pelo cargo. Se aqui estiver pelo cadastro do funcionário, não adianta colocar a comissão aqui nos cargos, ok? Então cadastramos os cargos, deu para entender como é que funciona. Vamos cadastrar os funcionários. Em meus funcionários, então, eu vou lá e crio um novo funcionário. Coloco o nome do funcionário, CPF do funcionário, RG, se o funcionário me passar essa informação, não é obrigatório. CPF, nome completo, sim. Tudo que estiver com asterisco vermelho é obrigatório. Telefone celular e residencial, depois se eu precisar entrar em contato com alguém, eu tenho um número de contato, por exemplo. E aqui está o cargo. Então, se eu estiver cadastrando uma pessoa que será mecânico, o Juvenal vai ser mecânico. Eu venho aqui e coloco o cargo que eu criei antes, mecânico. Se eu esqueci de criar o cargo antes, tem algum problema? Não, eu posso clicar aqui em adicionar cargo e cadastrar um cargo agora. Então, o Juvenal, ele tem um CPF, vou adicionar o CPF dele, vou colocar o cargo e a comissão. Acabei de mostrar. Lá na configuração do sistema, o meu sistema está configurado para observar, para visualizar lá no cadastro do funcionário o campo de porcentagem de comissão aqui. Então, se eu colocar 5% para produto e para serviço, o Juvenal tem 5% de comissão. Por isso que no cadastro do funcionário só tem um lugar para colocar comissão e no cargo existem dois. Você pode classificar pelo cargo um funcionário que só faz venda de produto, mas não faz prestação de serviço. Então, esse funcionário só recebe comissão por produto e vice-versa. Você pode categorizar no cargo um funcionário que executa serviço, mas não vende produto. Esse funcionário só vai receber comissão pelo serviço. Como eu estou adicionando aqui pelo cadastro do funcionário, o que eu poderia fazer para ganhar tempo?
Eu coloco que o Juvenal tem 5% de comissão para mão de obra, mas não para produto. Lá na configuração do sistema, eu deixo para ele visualizar o cálculo do produto pelo cadastro do cargo ou do produto. Então, se lá no produto deixar o campo de comissão zerado, não tem problema. Quando eu fizer apontamento para o Juvenal, ele não vai calcular nada, porque lá no cadastro do produto está zero. E no cadastro do funcionário juvenal, o serviço está a 5%. Então, ele só vai fazer o cálculo e trazer o relatório de comissão com base no serviço que o juvenal executou. Então, eu cadastro o cargo, cadastro os funcionários. No meu funcionário aqui, por exemplo, o Rivaldo, eu tenho uma porcentagem de comissão de 10% para ele. E no meu funcionário Josias, eu tenho 15%. Todas as vezes que eles executam algum serviço, lá na ordem de serviço eu vou fazer o apontamento. Neste apontamento eu falo o que o Rivaldo fez e quanto tempo ele levou para executar o serviço de troca de óleo e o que o Josias fez e o quanto tempo ele levou para executar o serviço. E aqui o sistema já traz a comissão, como mencionado anteriormente, com base no cadastro do funcionário, porque o meu sistema está configurado dessa forma. O Rivaldo recebe 10% de comissão para serviço e o Josias recebe 15%. Agora basta você visualizar todos os outros vídeos, responder as questões e passar para a próxima etapa.